Vamos se colocar de pé. Como é bom estar na casa do Senhor, para adorar e bendizer o santo nome dEle. Você já cumprimentou a pessoa que está do seu lado? Dá um abraço nela. Diz para ela, vamos adorar o nome do Senhor. Como é bom estar em comunhão com você. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por estar na Tua presença, porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus amoroso, e nós estamos aqui, Senhor, senão para te adorar, que o Senhor possa receber, ó Pai, a nossa adoração, ó Deus. Pai, eu peço que o Senhor venha, Senhor, com transbordar mesmo da Tua presença sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Toma as nossas vidas, ó Pai, que todos nós podemos ser impactados pela presença do Teu Santo Espírito aqui. E nós queremos cantar com alegria, como é bom estar em comunhão com os nossos irmãos, estar na Tua presença, que não há lugar melhor de estar, para adorar e bendizer o Teu santo nome. Amém. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos. As palmas louvem ao Senhor Jesus. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. A casa cheia da sua glória é muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. Olhe para o seu irmão e diz isso. Oh, quão bom e quão suave é viver em comunhão com vocês. Se alegre no Senhor, não tenha vergonha. A casa cheia da sua glória é muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. A casa cheia da sua glória é muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade Manda ela embora, ó. mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. Com as minhas irmãs, Com as minhas irmãs, com o meu pastor, com o meu pastor, com os visitantes, com os visitantes, com os meus irmãos. com os meus irmãos. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia.
vamos à casa do Senhor. É tão lindo começarmos um culto dizendo que a casa está cheia da sua glória. Queridos, é lindo nós podermos olhar para a nossa igreja, é lindo nós olharmos para os rostos dos irmãos, é lindo nós olharmos para a expressão que Deus fez na sua vida e nos alegrar, porque Deus tem muito mais ainda para derramar nas nossas vidas. Só que o templo do Senhor, ele não deve ser algo separado daquilo que eu sou. Eu sou casa, eu sou templo do Espírito de Deus. Você é a habitação do Senhor. E eu não sei como você veio aqui nesse culto, eu não sei como está o seu coração, mas nós começamos cantando e profetizando, e nós queremos que realmente a nossa casa seja uma casa perfeita de adoração ao nosso Deus nessa tarde. Por isso eu quero te convidar, meu querido, a fazer da sua vida, a fazer do seu ato, do seu próprio tempo, uma rendição ao Senhor, um momento de entrega, um momento de adoração, um momento único, específico, que Deus te trouxe aqui, para que a tua casa, o teu coração, fosse cheio da glória dele. Se você entrou triste, se você entrou angustiado, uma coisa é certa: Deus, ele consola. Deus, ele, o Todo-Poderoso, ele é soberano, ele tira a sua alegria. Ele faz com que a estéril seja mãe de filhos, ele faz com que o solitário habite em família, ele faz com que o deserto, e no deserto possa nascer rios de águas vivas. Aliás, ele faz com que todo o deserto fique florido. Eu quero te convidar a olhar para o teu irmão que está do seu lado, assim como a irmã cantou, olhando. Eu quero te convidar a você que está junto com o irmão, estenda a sua mão sobre ele aí, estenda a sua mão e nós vamos orar. Irmãos, todos nós somos casa de Deus, todos nós somos casa de Deus. Eu estou estendendo a mão sobre você, tá, querida? Então estenda a mão sobre a vida do teu irmão, porque na vida dele não vale encantamento, sobre a vida dele está a bênção do Senhor, e nós vamos declarar que a casa dele será cheia da glória do Senhor. E enquanto você ora pela vida do teu irmão, enquanto você clama pelo sangue de Jesus na vida do teu irmão, creia que Deus visita ele agora, creia que Deus visita a casa dele agora. Senhor, aqui de mãos estendidas, Pai, de mãos estendidas para o céu, nós rogamos a tua presença na vida dos teus filhos, na vida do nosso irmão, na vida da nossa irmã. Ó Deus, que a casa deles sejam cheios, Deus, da tua glória. Ó Deus, que o Senhor possa restaurar a nossa sorte, que o Senhor possa transformar, ó Deus, o nosso luto em alegria, ó Deus, a nossa tristeza em júbilo. Deus, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Nessa tarde, Senhor, a Ti nós queremos consagrar a nossa gratidão. Consagramos o nosso lar, os nossos filhos, os cônjuges, ó Deus, tudo nós depositamos nas Tuas mãos e pedimos, ó Pai, que a Tua glória venha sobre nós, que a Tua glória desça sobre nós. Ó Deus, te pedimos, passa sobre cada um aqui agora a Tua Shekinah, a Tua Shekinah, assim como o Senhor descia, Senhor, e os montes fumegavam, a terra tremia, e o Senhor soprava o Teu vapor sobre a terra. Nós queremos te pedir que chuvas de bênçãos, mananciais de bênçãos, o Senhor possa trazer e regar a terra seca do coração da vida destes irmãos. Venha sobre nós, venha sobre o nosso lar, venha sobre nós, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo, porque aqui é Teu, tudo aqui é Teu, é para Teu louvor, é para a Tua glória. Recebe, Senhor, a nossa adoração, em nome de Jesus, amém. Aleluias, aleluias. Glorifique ao Senhor, igreja, glorifique ao Senhor. Perto está o Senhor, amém. Perto está o Senhor.
eu quero pedir a você, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, porque é dele que procede todas as saídas da vida. Nós começamos esse culto pedindo que a nossa casa seja cheia da glória de Deus. Abra bem os teus ouvidos, esteja atento, porque o Senhor vai derramar na tua vida. Amém? Podeis assentar. Olá, seja bem-vindo! Está no ar o informativo da Primeira Batista. Na quinta passada aconteceu mais um culto de consagração de crianças a Deus. Veja como foi. Você que está terminando as aulas do curso de batismo ou já terminou, não esqueça de marcar sua entrevista com nossa equipe de integração. Os batismos acontecerão no próximo fim de semana. Não fique de fora. Se você frequenta a nossa igreja regularmente e ainda não é membro, mas deseja ser, por favor, fale com a nossa equipe de integração ali no hall, deixando apenas seu nome, telefone ou e-mail, que entraremos em contato com você. Nossa reunião para receber novos membros acontecerá no próximo domingo, às 8h30 da manhã. Venha, seja um de nós! Pois é, 15 anos não são 15 dias. As crianças crescem, os adolescentes prestam vestibular, os jovens se formam e os casais têm filhos. Neste ano, celebramos os 15 anos do Centro de Ensino Musical. E você é o nosso convidado especial para o 15º recital de alunos. Através da arte, expressa por sons e ritmos, alunos e professores poderão celebrar e agradecer a Deus por todas as bênçãos e conquistas. Lembramos que o recital tem forte ênfase evangelística e a entrada é franca. Então ore, agende e não perca a oportunidade de trazer parentes e amigos. Anota aí, Recital do 100, dia 12 de dezembro, aqui no templo, às 7h30 da noite. Esperamos vocês! O Mini precisa de sua ajuda durante os cultos para várias atividades com as crianças. E para te dar as ferramentas corretas, dia 4 e 5 de dezembro, teremos a capacitação do Mini aqui na igreja. Entre no nosso site, baixe a ficha de inscrição e envie para o e-mail infantil@primeirabatista.org.br. Vamos separar um tempo para compartilhar Cristo com nossas crianças. Elas não são discípulos em espera, mas sim discípulos em treinamento. O pastor Gilson Breder, presidente da igreja, convoca a liderança para a reunião do Colégio Pastoral no próximo sábado às 14 horas. Em seguida, às 15 horas, convoca toda a igreja para a Assembleia Regular do mês de novembro. Sua participação é muito importante. Está chegando o mês de dezembro, com cores, luzes, músicas e eventos. Então confira a nossa agenda de fim de ano no mês de dezembro. Dia 6, celebração das células. Dia 12, recital do Centro de Ensino Musical. Dia 19, Natal do Mini. Dia 20, Natal Black. Dia 25, cultos de Natal. E dia 31, culto de passagem de ano. Anote tudo, se prepare junto com sua família e não perca nenhum evento. Nosso informativo termina aqui.
Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. O nosso telefone é o 3041 4444. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site primeirabatista.org.br. Fique com Deus e tenha uma ótima semana. Lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Graça e paz, irmãos. Bom estar com vocês mais uma vez. Compartilhar que a gente aprende lá no Ministério Infantil. E a palavra de Deus, ela não é direcionada a adultos e não é direcionada a crianças. Ela é destinada a pessoas. Então, todos os que têm acesso à palavra de Deus, têm os seus ensinamentos. Hoje, as crianças vão aprender sobre uma coisa muito importante que tem a ver com o caráter de Deus. A gente conhece quem é Deus conforme ele se relaciona com as pessoas. E a Bíblia mostra, conforme ele ia se relacionando com o povo de Israel, que era chamado povo de Deus, era um povo especial, no sentido de que era utilizado a relação dele com o povo de Israel, era utilizada para mostrar para os povos em volta que existia um Deus diferente daqueles que existiam naquela época. Então, assim como hoje, nós, os cristãos evangélicos, que obedecem o que a palavra de Deus diz, a Bíblia, nós também somos uma forma de, entre aspas, um marketing de Deus para mostrar quem ele é para as outras pessoas, né? Por isso nós devemos agir direitinho. Mas, na época que nós vamos estudar hoje, lá em cima, é uma época onde existia o profeta Naum, e eu brinquei hoje de manhã que é uma mistura de não com né? Não, é o Naum. E ele é chamado de profeta menor porque ele escreveu menos, mas a profecia dele era uma profecia muito séria. Ele avisou o povo de Nínive que eles seriam destruídos. O povo de Nínive, quem estudou já o livro de Jonas, sabe que Deus teve misericórdia e não destruiu Nínive, porque Jonas foi lá e pregou a mensagem e eles se arrependeram. E então Deus não destruiu, eles se arrependeram do que eles faziam de errado, era um povo muito sanguinário e assim mal mesmo, porque eles não só iam para as guerras, mas eles matavam com requinte de crueldade, que a gente chama hoje, né? É espetar as pessoas vivas, né? Em grandes setas e deixar o cara ir morrendo, né? Decapitar e fazer montões. A gente fica achando ruim lá do Estado Islâmico, né? Eles tiveram um professor lá daquela época. Esse era o povo assírio, né? Era o povo, e a capital era Nínive. E Deus, assim, protegeu. Só que esse rei morreu e nasceu um outro, que não conhecia o Senhor. E se tornou idólatra e começou a fazer aquelas coisas novamente. E Deus é santo, ele já tinha dado uma oportunidade, ele ia destruir, mas eles não quiseram saber. E esse povo assírio destruiu Jerusalém. Esse novo rei mau destruiu, acabou com Jerusalém. E levou cativos muitas pessoas, e as pessoas morreram nesse... eles pegavam e levavam as pessoas com correntes, né, para fazer aquelas caminhadas longas, e muitos morreram na caminhada. Foi uma coisa muito horrível. E aí Naum fala, olha, vocês não estão obedecendo a Deus, vocês estão escarnecendo de Deus, estão se rindo de Deus. E Deus, ele é misericordioso, mas a misericórdia dele, ela pode ter um momento que ele fala assim, olha, até aqui, agora aqui vai começar o juízo. Então, isso faz parte do caráter de Deus. A gente precisa conhecer quem é esse nosso Deus. Ele é misericordioso? É. Ele perdoa? Sim. Ele dá tempo? Sim. Mas não é para toda a vida. Então, quem pratica o pecado e continua praticando o pecado, sabe que está errado. Pode esperar que Deus vai chamar você para conversar. E ele fez isso com Nínive, com o povo assírio. E aí, o que aconteceu? Outros povos em volta que também não gostavam dos assírios, né?
se juntaram, que foi o povo da Babilônia, mais o povo medo-persa. E eles se juntaram e lutaram contra a Assíria. E ela foi para sempre exterminada. Quando a gente estuda o Velho Testamento, a gente aprende que vários povos que fizeram lutas constantes e perseguiram o povo de Israel durante séculos. Chegou uma hora que Deus falou assim, olha, vou exterminar vocês. Qual deveria ser a atitude deles? Deus me perdoou, mas não. Eles continuaram, então por isso eles foram exterminados. Um deles é o povo edomita, que é descendente de Edom, chamado, né, de Edom, que era Esaú, aquele irmão de Jacó. Olha só, o último edomita foi Herodes. É muito interessante, estranho não, interessante a gente aprender isso. Então, vários povos foram exterminados porque não mudaram a sua maneira de ver. Isso é um alerta para nós, né? Que o nosso Deus, Ele é amoroso, Ele é santo, por isso Ele é amoroso, mas Ele quer santidade do seu povo. Muito legal, né? Pois é. Mas se você faz tudo certinho, assim, não é certinho, né? Porque a gente erra, mas o erro tem que ser acidente, não prática, né? Então, se você busca o Senhor, você não precisa ter medo. O seu Deus é um Deus amoroso, mas não brinque com Ele, né? Vamos ficar em pé? As crianças vão aprender isso aí. Sabe, porque hoje em dia, a coisa, assim, eu sou educadora, né? Eu estudei sobre isso, trabalho há muitos anos. Então, e assim, a minha idade já me permite fazer assim, umas conjecturas históricas, né? Tipo, naquela década, nessa, né? Eu já passei do meio século, né? Então, a gente já pode falar algumas coisas. E eu fico muito preocupada com a educação de hoje, que quer mostrar um pai todo amor, e tem medo de mostrar a correção. Então, nós temos que olhar para o nosso Deus, e nós temos que nos espelhar nele. Temos que ser amáveis? Sim, mas tem que haver também a correção. Vamos ler juntos? O Senhor é paciente, mas poderoso, e não deixa os culpados sem castigo. Naum 1:3. Vamos orar? Pai querido, nós entramos na tua presença com temor e tremor. Não é medo, mas nós sabemos que temos um Deus que pode todas as coisas. E que o Senhor é um Deus de coração que se derrete diante de alguém que se arrepende do pecado. Mas o Senhor é um Deus firme para punir aqueles que praticam sempre de forma deliberada o pecado. Ó Deus, eu sei que o Senhor vai julgar e que a gente não precisa ficar achando que a injustiça vai imperar para sempre. Nós cremos que o Senhor julgará todos os culpados. Nós vemos isso na tua palavra e aprendemos que isso faz parte do teu caráter. E o nosso coração descansa, porque a justiça do Senhor é certa. Ó Deus, nós colocamos nas tuas mãos os pais da nossa igreja, para que sejam assim com seus filhos também, abertos, coração maleável para perdoar, mas sejam firmes também para mostrar que não aceitam o pecado. Ajuda também, ó Deus, os nossos facilitadores, para que eles possam mostrar, ó Deus, que o Senhor está pronto a perdoar, mas também é um Deus que corrige, porque o Senhor é totalmente santo e requer dos teus filhos essa mesma santidade. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos esta palavra como deve ser. Nós pedimos a ajuda do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber as crianças, pré-adolescentes.
Amém, irmãos. Quero convidar os irmãos a sentarem. Nós temos um vídeo para informarmos os queridos irmãos sobre um curso de formação ministerial. Curso este que eu tenho o privilégio de fazer, e eu tenho o pastor William, pastor Gilson. Imagina vocês aqui na igreja, tendo o pastor Gilson como pastor, ele também é meu pastor. Mas imagina nós no seminário tendo aula com o pastor Gilson. Queridos, é uma bênção. Chega lá ele para dar aula, irmãos, vamos orar. A gente gasta uns 15, 20 minutos orando, chorando, e chora, e ora, e ministra. E a gente fala assim, isso aqui não é um seminário, isso aqui é um culto, isso aqui é uma bênção. Então nós queremos convidar vocês agora a assistir esse vídeo, e depois nós conversamos um pouco mais sobre o seminário. Excelência na formação teológica. Assim é o Seminário Batista Sul-Mato-Grossense, preparado para oferecer uma nova dinâmica de serviço às igrejas batistas do estado. O curso de formação ministerial, com ênfase em células, PGs e discipulado, atende a uma decisão da Convenção Batista Sul-Mato-Grossense, no sentido de fomentar conteúdos e treinamentos sobre os modelos celulares. Com olhos voltados para as questões contemporâneas que cercam as igrejas, o curso de formação ministerial tem um corpo docente com coração na obra do Senhor. Eu quero convidar você para conhecer o nosso curso de formação ministerial com ênfase em célula, pequeno grupo e discipulado. Uma ferramenta tremenda, maravilhosa para envolver a igreja, capacitar a igreja e alcançar a missão de ir e fazer discípulos em todas as nações. A célula é um lugar gostoso, um ninho de amor, e está mudando a vida de pessoas, de famílias, de igrejas e de denominações. Não fique por fora, venha, faça conosco este curso que vai mudar a sua vida e a vida da sua igreja no poder de Deus. Glória a Deus. Então os irmãos estão aí convidados ao término do nosso culto. Se alguém tiver dúvida, nós estamos à disposição para falar um pouco mais sobre o seminário, para falar um pouco sobre as aulas. As aulas são 2 vezes na semana, na segunda e na quarta-feira. Então é fácil. Segunda-feira das 19 às 22, quarta-feira das 19 às 22. Vocês terão professores excelentes. Nós tivemos na quarta, quinta e sexta passada um seminário com o doutor e professor Marcelo. Irmãos, nós fomos impactados por Deus com tamanho conhecimento e bagagem que aquele doutor tem sobre a Bíblia. Ele pegava as palavras do grego e ele traduziu a Bíblia inteira, do significado do grego, do hebraico, o que queria dizer, e ele foi revelando para nós os segredos da Bíblia. Nós já fizemos teologia, mas quando a gente vê uma sociedade tão questionadora como está, os acessos à internet e livros e um monte de coisa, nós precisamos estudar, nós precisamos ter respostas para as pessoas que nos indagam a respeito da divindade de Deus, a respeito de Jesus. Quem é esse Jesus que nós servimos? Quem é este que fala que nós vamos revolucionar a humanidade? Então, eu convido você a estudar conosco, convido vocês a aprender um pouco mais da palavra de Deus. Então, tendo dúvida, consulte seu boletim, vai até o balcão de informação, pega o telefone do seminário e você pode se matricular para o ano que vem. Amém, igreja? Amém. Queremos também agora pedir, com todo respeito, com todo carinho, se existe aqui neste culto alguém que é o nosso convidado especial, que está nos visitando por 1, 2 ou 3 vezes, mas que ainda não é membro da nossa igreja, queremos convidar você a ficar em pé para que nós possamos te identificar, cumprimentar você, dar uma salva de palmas. Aqui nós temos um irmão, Deus abençoe, Deus abençoe. Temos vários visitantes, temos irmãos aqui também. Queridos, Deus abençoe tremendamente a vida de vocês. Temos aí os irmãos cumprimentando. Que Deus possa abençoar você e sua família. Amém? Queridos, aproveitando também, rapidamente, eu gostaria de convidar os irmãos para que nesta sexta-feira,
se vocês estiverem livres, acabou a célula de vocês lá pelas 10 horas da noite, eu quero convidar os irmãos rapidamente. Nesta sexta, nós teremos a última vigília deste ano de 2014. Então, nós teremos um vigilhão aqui para todas as redes de célula. E eu vou conversar depois com a Carol. Eu queria convidar todas as equipes de louvor. E eu quero fazer aqui um baita culto de louvor e adoração, um tremendo tributo para fecharmos o ano de 2014 com muita adoração na nossa última vigília do ano. Então os irmãos estão convidados a participar desta vigília nesta sexta das 10h30 à meia-noite e meia. Amém? Enquanto nós vamos trazer os nossos dízimos e ofertas, os irmãos podem permanecer assentados enquanto nós vamos trazer os dízimos e cantar e louvar ao Senhor. Mas eu gostaria de rapidamente orar pela sua vida. Orar por você que está entendendo que nós temos muitos projetos. E queridos, mês de dezembro é um mês que nós como igreja, nós partimos para a sociedade. Nós temos vários e vários compromissos assumidos enquanto igreja para atender as necessidades do povo aí fora. Nós ajudamos o Nova, ajudamos as crianças que moram no lixão. A gente não gosta de falar essa palavra, mas eles vivem naquela condição. Temos os hospitais e nós queremos, por meio das células, dar uma lembrança de fim de ano para esse povo. Então eu quero orar pela tua vida que tem se colocado à disposição do Senhor, trazendo o seu dízimo e a sua contribuição. Enquanto você preenche aí, nós vamos orar. Paizinho, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos colocar a vida financeira dos teus filhos diante do Senhor. Ó Pai, tu és bom o tempo todo e todo o tempo, e nós temos visto que de geração em geração nunca se ouviu falar de um Deus como o Senhor. Tu és único, tu és absoluto, tu és tremendo, Deus. E nós queremos consagrar os nossos dízimos, consagrar, Deus, as nossas ofertas. O nosso dinheiro é teu, Senhor. Tudo que é nosso é do Senhor. Nós queremos ser fiéis, Pai, no pouco, ser fiéis naquilo que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, enquanto nós cantamos, nós queremos depositar diante do Senhor a nossa oferta como prova de que nós não somos apegados às coisas desta terra, mas nós temos um espírito de lealdade, de serviço, de prontidão, de renúncia de nós mesmos, e queremos, Deus, depositar aos pés do trono do Senhor aquilo que é teu. Pai, recebe a nossa vida, recebe aquilo que nós temos para te dar, porque é fruto também da tua fidelidade para com nossas vidas. E se nós devolvemos ao Senhor, é porque nós temos aprendido que o Senhor é bom para conosco. Recebe-nos, recebe a nossa oferta, em nome de Jesus. Amém. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Cante isso ao Senhor e as palmas louvam. Senhor, tu és bom, tua misericórdia
é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Aplauda o nome desse Deus maravilhoso, cheio de bondade para com as nossas vidas. Aleluia! Como é bom estar na presença do Senhor e dizer o quanto amamos. Você pode levantar as suas mãos e dizer assim: hoje eu vou romper, porque eu amo o Senhor. Amém. Vestido de glória.
estar com o Pai e ser como o Senhor. De glória e poder, amo o Senhor. Aleluia, aplauda o nome desse Deus maravilhoso. Ah, Senhor, que o Senhor possa receber, ó Pai, essa declaração de amor mesmo do nosso coração para o teu coração, Jesus. Ah, Deus, Criador dos céus e da terra, é a Ti que nós bendizemos. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual, todos os dias as maravilhas de teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio, Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia. Meu Jesus, cante isso a Ele. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor, consolo,
Você pode fechar os seus olhos e pensar nessa palavra incomparável. Você sabe o que quer dizer isso? É algo que não pode ser comparado a nada e a ninguém. Por ser excessivamente melhor, por ser único. E é isso que o Senhor tem para você. Coisas únicas, incomparáveis são as promessas dele para nós. Pois a sua palavra nos diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Aleluia. Você pode cantar comigo novamente? Aclame ao Senhor. Aclame ao Senhor. Aclame a esse Deus. Aos mares, ao som de teu nome, alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei, incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor, toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares, ao som de teu nome, alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aplauda o nome desse Deus. Aleluia. Aleluia. Maravilhoso. Aplauda para Ele, meu querido. Aplauda Ele mesmo. De verdade. Aplauda. Levanta as tuas mãos para os céus. E aplauda Ele assim. Pela sua vida, pela sua casa, pela salvação, pelo perdão dos seus pecados, pelas promessas que Ele tem para você. Aplauda o Senhor. Diga a Deus, isso é o mínimo, Pai, que eu posso fazer pelo Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória, toda majestade, toda adoração seja dada exclusivamente ao nosso Deus. Feche os teus olhos, coloca a tua vida. Incomparáveis. Incomparáveis. Querido, incomparável o amor de Deus por você. Incomparável o perdão, o sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário pela sua vida. O que seria de mim, o que seria de nós sem o sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário? Paizinho querido, toda honra, toda glória, todo louvor, ó Pai, toda majestade nós queremos dar a Ti, Deus, Deus. Senhor, fala conosco nessa tarde. Deus amado, o Senhor já tem falado conosco de maneira tremenda, através dos cânticos, através da oração. Deus, o Senhor está aqui presente. Oh Deus, é palpável, Deus, a Tua presença aqui, a Tua glória se manifesta, oh Pai, em nome de Jesus. E
E nós pedimos, Espírito Santo do Senhor, aumenta a tua presença aqui, venha com a tua glória, visita, ó Pai, cada irmão, cada irmã, cada pessoa, cada família que entrou aqui, ó Deus, nessa tarde, que seja uma tarde poderosa, ó Deus, a tua presença, que seja um recomeço, seja uma tarde de entrega, de consagração, Deus amado, fala conosco, Deus amado, fala de maneira individual. Eu sei que cada irmão que entrou aqui, o Senhor tem uma palavra individual para cada um deles, uma resposta do trono do Senhor. Eu quero pedir isso, Deus, fala, Deus, de maneira individual, fala exatamente aquilo que os teus servos precisam ouvir nessa noite. Deus amado, prepara o nosso coração, Deus, para termos um impacto com a tua palavra. Prepara o nosso coração, Deus, termos um impacto, Deus, com o Senhor nessa noite, e que haja transformação na nossa vida. Queremos sair daqui renovados, transformados, cheios do teu Santo Espírito, papai. Nós oramos agradecidos, Deus, pelas suas incomparáveis promessas, ó Pai. E nós tomamos posse de toda a promessa que o Senhor tem para nós. Nós tomamos posse, ó Deus, de toda a palavra que o Senhor já tem reservado para nós. Nós oramos agradecidos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda de novo esse Deus lindo, maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Antes de você sentar, meu querido, dá um abraço de novo aí no seu irmão que está do seu lado. Diga para ele, meu irmão, incomparáveis são as promessas de Deus para você, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Glória a Deus. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Deus abençoe a banda grandemente. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos. Glória a Deus. Tá quase, pode assentar-se, queridos. Glória a Deus. Está quase acabando o ano, hein? Quantos dias falta para acabar o ano, irmãos? Quantos dias? Você que é bom de geografia aí, faz a conta rapidinho. Você que é bom de geografia, quantos dias falta para acabar o ano? Hã? É isso mesmo, isso que você está falando aí, meu irmão. Queridos, uma honra muito grande estar aqui com vocês, e eu quero compartilhar uma palavra que Deus tem me dado, e eu tenho levado essa palavra já levei essa palavra em várias igrejas, e eu creio que é uma palavra profética para esses dias, uma palavra que Deus tem falado conosco de maneira particular, falado para a liderança de igrejas, falado para pastores, e Deus nos deu a oportunidade de ministrar isso ao seu coração nessa noite. E eu quero dizer para você, meu querido, que o nosso Deus é um Deus de grandes ideias. Você crê nisso? Você quer que Deus é um Deus de grandes ideias? Você crê nisso? Então diga glória a Deus. O meu Deus, repita comigo, o meu Deus é um Deus de grandes ideias. Queridão, você já parou para pensar? Nós acabamos de cantar aqui que são incomparáveis as promessas de Deus para mim, para você. Querido, você já parou para pensar o que seria de nós sem Jesus? Se Jesus não tivesse ido para a cruz do Calvário, não tivesse morrido. Jesus estava na glória, no trono, Jesus morava ao lado do Pai, mas ele se esvaziou de si mesmo, deixou toda a glória e veio aqui como homem habitar no nosso meio. E ali ele viveu, nasceu numa manjedoura, nasceu junto com os animais, não teve prata, não teve ouro, meu querido, não teve os recursos dessa terra, os tesouros dessa terra, mas aqui ele viveu, sofreu, morreu e ressuscitou por mim e por você. Então, essa foi a maior ideia de Deus, porque o mundo estava condenado. O mundo, eu, você, todos nós estávamos perdidos. E aí Deus teve essa grande ideia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, seu único filho, para morrer na cruz por mim e por você, para que nós não venhamos perecer. Essa foi a maior ideia de Deus. Uma ideia tremenda, uma ideia que muda a tua eternidade, muda a sua família, muda a sua vida, muda o seu coração. Esse Deus lindo e maravilhoso, meu querido, antes mesmo de você nascer, Ele já tinha tido uma grande ideia para você, um grande projeto de vida para você. E esse projeto de vida para você começa quando você verdadeiramente entrega a sua vida para Jesus. Querido, outra grande ideia de Deus, você que trouxe a Bíblia, segura a Bíblia aí um pouquinho, levanta a tua Bíblia aqui. Querido, levanta a tua Bíblia assim. Amado, essa aí é uma outra ideia extraordinária de Deus. A palavra. E o próprio livro de João diz que Jesus é o verbo, Jesus é a própria palavra. Querido, quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Entende isso? Que ideia maravilhosa Deus nos deu através da sua palavra.
Deus teve uma excelente ideia, nos deu também o Espírito Santo. Quando você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo vem habitar na sua vida. Que ideia! Nosso Deus, meu querido, é um Deus de ideias maravilhosas. E Ele teve uma outra grande ideia que nós queremos compartilhar nessa noite, além da salvação, foi a maior ideia. Ele teve uma ideia brilhante. Eu quero que você olhe para o seu lado. Você vai ver a ideia brilhante de Deus aí do seu lado. Olha para ele. Olha para o seu irmão que está do seu lado. Sabe do lado de quem que você está sentado, irmão? Presta atenção. Você sabe do lado de quem que você está sentado aí? Presta atenção, irmão. Simplesmente você está sentado do lado do príncipe ou da princesa do Deus Altíssimo. Sabia disso? A pessoa que está do seu lado aí, meu querido, é um príncipe, uma princesa do Deus Altíssimo. Meu irmão, isso, olha aí a pessoa que está do seu lado. Então, querido, tira uma foto do lado dele aí, ou dela, antes que ela fique muito famosa, ou famoso. Porque, queridão, essa pessoa que está do seu lado é uma grande ideia de Deus. Que foi os filhos dele, os servos, os discípulos, uma grande ideia de Deus. E a grande ideia de Deus que nós queremos compartilhar nessa noite é a igreja do Senhor Jesus, a igreja local. O pastor Bill Hybels disse no outro summit, não nesse, no summit anterior, que a igreja local é a esperança do mundo. Agora eu faço uma pergunta para você: quem é a igreja local? Quem é a igreja do Senhor Jesus? Quem aqui é a igreja do Senhor Jesus? Levanta a mão e diga assim: eu sou a igreja do Senhor Jesus. Fala isso para o seu irmão que está do seu lado. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Queridão, que privilégio, eu aceitei Jesus aqui nessa igreja em 1988, e eu estava no mundo das trevas, eu estava no lamaçal do pecado, e esse Deus maravilhoso me tirou do império das trevas, me transportou para o reino da luz. Então nós agora fazemos parte do maior projeto de Deus, que é fazer parte do projeto que tira pessoas do império das trevas para o reino da luz. Nós somos a igreja. E querido, se você é igreja, pastor Bill Hybels disse, a igreja local é a esperança do mundo. Então, meu querido, você é a esperança do mundo. Você entende isso? Olha aí para suas mãos. Levanta suas mãos aqui. Deus quer usar essas mãos aí como esperança do mundo. Deus quer usar você, meu querido. Talvez com suas virtudes, suas limitações, seus defeitos, suas falhas. Mas, meu querido, esse Deus lindo e maravilhoso, Ele escolheu você e quer usar você de maneira tremenda. E nós queremos estudar na palavra do Senhor marcas de uma igreja aprovada. Querido, o que adianta? Eu quero fazer uma pergunta para você refletir. O que adianta você ter a aprovação dos homens e não ter a aprovação de Deus? Você já parou para pensar nisso? Que muitas vezes nós podemos ter a aprovação dos homens, mas muitas vezes não temos a aprovação de Deus. Nós vamos ler no livro de Atos, no capítulo 2, se você puder abrir a sua Bíblia, no livro de Atos, um dos textos que eu mais gosto na palavra do Senhor, Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, marcas de uma igreja aprovada por Deus. Querido, quando nós temos a aprovação dos homens, nós temos uma aprovação superficial. Quando nós temos uma aprovação de Deus, nós temos uma aprovação eterna. Entende isso que eu estou querendo dizer para você? Quem está me entendendo? Levanta a tua mão. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Quando você tem uma aprovação dos homens, você tem uma aprovação superficial. Mas quando você tem a aprovação de Deus, você tem uma aprovação eterna. E eu quero desafiar você nessa noite a buscar a aprovação de Deus. E essa igreja, a primeira igreja de Jerusalém, os primeiros discípulos da igreja de Jerusalém, eles foram uma igreja, irmãos, que tiveram marcas de uma igreja que foi aprovada por Deus. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fiquei, meu Deus do céu, que igreja maravilhosa, que coisa tremenda. E eu comecei a olhar para esse texto e dizer, puxa, eu queria viver isso nos dias de hoje. E Deus falou, é possível. Claro que nós temos um outro contexto, uma outra realidade, mas é possível, meu irmão, eu e você, vivermos uma igreja aprovada por Deus. E nós queremos meditar nessa noite, quais são as marcas de uma igreja aprovada por Deus? Você pode acompanhar comigo Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. A primeira marca, meu irmão, de uma igreja aprovada por Deus é a perseverança. Observa aí no texto. Observa no texto comigo.
e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Vou ler de novo. E perseveravam. Aonde? Na doutrina dos apóstolos. E perseveravam onde? Na comunhão. Perseveravam no partir do pão. Perseveravam nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Em cada alma havia temor, e muitos, não foram alguns, não foi um pouco, foram muitos prodígios, sinais e milagres e maravilhas eram feitos pelos apóstolos. Primeira marca, meu querido, que eu quero desafiar você nessa noite. Uma igreja que vai ser aprovada pelo Senhor, uma igreja que vai viver os sonhos do Senhor, é uma igreja que anda em perseverança. Pode repetir comigo? Perseverança. Diga para o seu irmão que está do seu lado: perseverança. Diga para ele assim: meu irmão, não desista, não desista, persevere. Estenda a sua mão sobre ele, assim profetizando, fala assim: eu profetizo na sua vida, em nome de Jesus, você não vai desistir dos planos que o Senhor tem sobre a sua vida. Amém, igreja? Amém? Persevera. O que é perseverar, meu irmão? Perseverar, meu irmão, é exercitar a fé, independente das circunstâncias. Perseverar, meu irmão, é você enfrentar os gigantes, as lutas, as dificuldades, e você não desistir. E essa igreja era uma igreja que perseverava. Observa comigo no texto. Eles perseveravam basicamente em 4 coisas maravilhosas. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que é a palavra do Senhor. A doutrina dos apóstolos, meu querido, era basicamente esse texto assim, Mateus 18, 19. Porque eles, até esse momento aqui, eles não tinham o evangelho. Eles não tinham as cartas paulinas, eles só tinham o evangelho. Então, basicamente, a doutrina dos apóstolos era o ensinamento de Jesus, era o discipulado. Então esses primeiros discípulos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam no partir do pão e nas orações. Querido, quantas pessoas, principalmente quando vai acabando o ano e vai começando o novo ano, as pessoas fazem muitas promessas para elas mesmas e falam assim: não, esse ano eu vou ler a Bíblia todo dia. Esse ano, a partir desse ano, eu vou começar a orar todo dia. Mas vai passando o tempo, a agenda vai ficando com... Querido, todos nós temos uma agenda cheia, complicada. E quantas vezes você fala assim: puxa, eu decidi um projeto e no meio do caminho você parou. Só que esses discípulos, os primeiros discípulos da igreja de Jerusalém, eram os discípulos que eles perseveravam. Eu quero desafiar você, meu querido, perseverar nessas 4 áreas. Basicamente, meu querido, você precisa perseverar na palavra. Todo dia, você precisa tirar tempo para estudar a palavra. Falar assim: Deus fala comigo. Querido, essa semana Deus falou comigo tantas vezes. Meus devocionais dessa semana foram tão intensos, tão profundos, coisas tremendas, coisas que Deus tratou, curou meu coração. E Deus quer fazer a mesma coisa com você, comigo, com a igreja. Por isso, meu querido, nós precisamos perseverar na palavra. Nós precisamos perseverar, meu querido, na comunhão. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Olha aqui, a igreja de Jerusalém, essa igreja que tinha as marcas de uma igreja aprovada por Deus, mesmo sendo uma igreja aprovada por Deus, ela não foi uma igreja perfeita. Você pode procurar no mundo inteiro, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no Brasil, no mundo, nunca você vai achar uma igreja perfeita. E nessa caminhada, meu querido, que você pode ter dentro da igreja do Senhor Jesus, para perseverar na comunhão, presta atenção numa coisa que eu vou dizer para você. Muitas vezes, você vai precisar perdoar o irmãozinho que está no teu caminho. Querido, não tem jeito. Preste bem atenção nisso. Se você, meu irmão, quer ter uma vida aprovada pelo Senhor, quer fazer parte de uma igreja aprovada por Deus, vai surgir situações que você precisa perdoar. Eu podia trazer aqui na frente várias pessoas que poderiam confirmar isso, que na sua caminhada, em algum momento na vida, um irmãozinho, ele vai pisar no seu calinho, irmão. Alguma situação na vida, você vai falar assim: mas por que aquele irmão fez aquilo comigo? Querido, persevera no perdão. Quero desafiar você.
Talvez você foi magoado, ferido, frustrado nessa sua caminhada, ou talvez dentro da sua casa, no seu trabalho, na igreja, na célula, não importa onde, meu querido, se alguém pisou na bola, te frustrou, aquela igreja, ela perseverava na comunhão. E se você quer perseverar na comunhão, eu quero dizer uma coisa para você: perdoa essa pessoa que te feriu. Querido, o melhor presente que você pode dar para você nesse Natal, nesses últimos dias de 2014, é você perdoar. Olha para o seu irmãozinho que está do seu lado assim, e fala assim para ele: meu querido, em nome de Jesus, perdoa. Perdoa, amado. Talvez você está sentado bem do lado de uma pessoa que você está magoado com ela aí, chateado, e falando assim: viu? Eu tinha certeza que essa palavra era para ela que está aqui do meu lado. Ela vai pedir perdão para mim, ou ele, meu marido, agora vai pedir perdão para mim. Irmão, é você, não é a pessoa que está do seu lado. É você que eu estou falando. Não é o irmãozinho que está do seu lado, é você. Você precisa perdoar. Querido, quantas vezes nós perdemos bênçãos e abrimos portas para o inimigo? Porque Jesus leva muito a sério o perdão. Pedro disse assim: Senhor, vamos perdoar 7 vezes ao longo do dia, tá bom? E Jesus falou: olha, 7 não, mas 70 vezes o quê? 7. Ou de forma infinita você tem que perdoar. Querido, persevere na comunhão. Perseverar na comunhão é perseverar no perdão. Outra forma de perseverança, eles perseveraram no partir do pão e perseveravam nas orações. E eu quero desafiar você a perseverar no seu tempo a sós com Deus. Eu quero fazer uma perguntinha para você. Faz quanto tempo que você de verdade não tem um tempo a sós com Deus profundo, onde você abre o seu coração, onde você fala com Deus, onde Deus fala com você, e você abre a palavra, e Deus fala com você, e você tem entendimento, e você fala assim: puxa, era exatamente isso que eu precisava ouvir. Faz quanto tempo, irmão, que você, né? E muitas vezes você até tem algum tempo a sós com Deus, mas é assim na segunda, e depois lá na quarta-feira, e depois só na outra semana, e passa 10 dias, não. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: meu servo, minha filha, vamos zerar isso aí, vamos começar de verdade um tempo a sós comigo, diariamente, um tempo a sós profundo, um tempo a sós de intimidade. Essa igreja aqui no fundo, meu querido, eles perseveravam na intimidade com Deus e com as pessoas. Eu quero desafiar você a perseverar nisso. E o resultado disso, meu querido, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e em cada alma havia o que, irmãos? Em cada alma havia temor. Observe no texto que o temor vem na frente de prodígios e sinais. O teu Deus, o nosso Deus, querido, Ele quer derramar sinais, maravilhas no nosso meio. Eu creio nisso, eu creio num Deus de milagres, eu aceitei Jesus, meu querido, através de uma cura, de uma libertação, algo sobrenatural. Eu aceitei Jesus assim. Então eu conheço, desde o dia da minha conversão, eu conheço um Deus de milagres, eu conheço um Deus que cura, que liberta. Mas, meu querido, muitas pessoas querem experimentar sinais, maravilhas, mas antes dos sinais e maravilhas, você precisa perseverar. Antes dos sinais e maravilhas, você precisa ter o temor do Senhor. E o temor do Senhor, meu querido, não é medo de Deus. O temor do Senhor é você decidir viver uma vida de santidade, consagrada ao Senhor. E quando você faz isso, quando você persevera, meu irmão, nessas 4 áreas, e quando você decide viver uma vida no temor do Senhor, se prepare. Sinais e maravilhas, meu irmão, te seguirão em nome de Jesus. Creia nisso, meu irmão. O teu Deus é um Deus de milagres. Talvez você tenha situações na sua vida que você fala assim: olha, tudo que eu teria que fazer eu já fiz, agora é só com Deus. Aí quando Deus percebe isso, quando você entrega tudo nas mãos dele, meu irmão, o teu Deus, ele é especialista em sinais e maravilhas. Eu já contei esse testemunho aqui no culto do domingo passado, nos cultos da manhã. Nós tínhamos uma célula e chegou uma família na célula que a criança, o filho do casal, ela tinha uma intolerância à lactose. Então todo tipo de alimento com lactose, essa criança ela passava mal, empolotava a pele e a garganta dela travava, tinha que sair correndo para o hospital. E aí uma das ministrações
na célula, o líder de célula, o Yuri, meu discípulo, Yuri Breder, ele perguntou, abriu para as pessoas compartilharem, qual milagre que você precisa receber nessa noite? E aquela mãe falou, olha, o meu filho precisa de um milagre, olha, meu filho, a nossa vida é em função dele, porque ele não pode tomar um iogurte, ele não pode comer um bolo, ele não pode comer nada derivado de leite, nem na escola, em nenhum lugar, nossa vida é em função de cuidar dessa criança. E aí o Yuri falou assim, para a reunião, traga essa criança aqui, vamos orar por ela. E trouxe aquela criança, aí veio todas as crianças juntos, e colocaram aquela criança, e a célula, meu irmão, começou a orar por aquela criança, a interceder, a clamar a Deus por uma cura. E aí terminou a reunião de célula, aquela família foi para casa. Chegou uma determinada hora da noite, eu não sei os detalhes, mas a mãe ouviu a geladeira se abrindo. O marido dela estava no quarto, e ela falou, nosso filho correu lá na geladeira, e a criança lá estava pegando um iogurte. E ela falou assim, filho, para de tomar, você sabe que você não pode tomar leite. E a criança, aquele jeitinho, irmãos, de criança, que muitas vezes a criança tem mais fé que o adulto. A criança falou assim, aquele jeitinho, falou, mãe, mas lá na célula não oraram por mim. Lá na célula, eles não oraram dizendo que eu ia ser curado. Mãe, eu estou curado. E tomou o iogurte, a mãe, meu Deus do céu. Aí a criança foi lá e pegou um pedaço de bolo. E aquela mãe bem chamou o marido. E aí o marido já colocou a mão no bolso, procurando a chave do carro para correr para o hospital. E passaram os minutos, passaram 15, 20, 30, 40, 50 minutos, eles olhando para a criança, esperando a criança ter alguma reação, e a criança não teve nenhuma reação, meu irmão, para a glória e honra do nosso Deus. Aleluias! Nós cremos num Deus de milagres, nós cremos num Deus, meu irmão, de milagres, e eu poderia chamar muitas pessoas aqui na frente, pessoas aqui, meu irmão, que eu poderia chamar com esse testemunho, olha aqui para frente, várias pessoas, como o Luciano está aí, Luciano da Quênia, cadê o Luciano? Ali atrás, ali o Luciano da Quênia, contou testemunho na célula, meu irmão, ele ficou cego, sabe o que é isso? Nosso irmão, que é líder de célula, teve uma fase da vida dele que ele ficou cego, é isso mesmo, meu irmão? Ficou cego, e aí, querido, começou a buscar o Senhor, meu irmão, você está vendo aí tudo, Luciano? Está vendo tudo hoje? Enxerga muito bem, meu irmão, perfeitamente, aplauda ao Senhor, meu irmão, esse é o nosso Deus, nosso Deus de sinais, maravilhas, um Deus lindo, Deus todo-poderoso. Por isso eu quero dizer para você, persevera. Olha para o seu irmão que está do seu lado aí, fala assim, meu irmão, persevera. Persevera, meu irmão, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Não desista. Aquela igreja viveu o melhor do Senhor. Aquela igreja viveu maravilhas, porque eles aprenderam a perseverar. Então, querido, persevera. A marca de uma igreja aprovada pelo Senhor é a perseverança. Eu estava voltando para a multiplicação de célula ontem, aí eu vi uma frase que dizia o seguinte, eu não lembro com detalhes, mas a frase dizia o seguinte, a maioria das pessoas desistem, a maioria das pessoas são de desistentes e não de fracassados, sabia disso? A maior parte das pessoas são daqueles que desistem e não daqueles que fracassam. As pessoas desistem, meu irmão, antes mesmo de enfrentar alguma luta ou enfrentar a derrota, ela já está desistindo. Por isso eu quero desafiar você, talvez você entrou aqui com um problema no casamento, um problema com seu filho, um problema no trabalho, um problema financeiro, um problema na célula, problemas diversos, meu irmão, Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer, meu servo, não desista em nome de Jesus, amém, igreja? Não desista, não pare, meu irmão, não pare, não desista da sua família, não desiste, meu querido, do seu casamento, do seu filho, da sua célula, do seu ministério, não desista de você. Tem tanta gente que já desistiu da vida. E Deus está falando para você nessa noite, não desista, meu servo, vamos recomeçar a vida, está quase acabando o ano, vamos recomeçar. Então a igreja, aprovada por Deus, é uma igreja que persevera. Amém, irmãos? Essa é a primeira marca. A segunda marca, meu querido, acompanhe aí comigo no texto, no versículo. A segunda marca é o amor prático, está lá em Atos capítulo 2, versículo 44 e 45, o amor prático. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. Acompanha comigo de novo o texto, meu irmão. Eram algumas pessoas que faziam isso? Olha o que diz o texto. Quantas pessoas? Todos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum.
vendiam suas propriedades e bens, os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. A segunda marca de uma igreja aprovada por Deus é o amor prático, o amor de verdade. Querido, aí que a coisa pega. Perseverar, exercitar a fé, muitas vezes é difícil, mas a gente começa a buscar no TSD e Deus começa a dar graça, mas amar, esse é o nosso maior desafio. Amar, quando eu olho para esse texto, eu olho para a minha vida, eu falo, meu Deus, eu preciso melhorar muito isso. Eu preciso amar de verdade, um amor prático, um amor de doação. Você vê aí nessa imagem, né? Muitas vezes nós queremos, talvez, mudar o mundo, mas a gente vai mudar o mundo, meu irmão, através de pequenos gestos de amor, talvez empurrando uma cadeira de roda, talvez, meu irmão, não sei, lavando a louça na casa de alguém, talvez, meu irmão, servindo alguém de maneira simples. Querido, quando eu era um novo convertido, eu fiquei impactado aqui na igreja, impactado. Eu e minha esposa, fazia algum tempo que a gente não saía de férias, e um dos irmãos aqui da igreja sabia que nós íamos viajar, e eu falei para ele assim, meu irmão, de vez em quando passa lá em casa, dá uma olhadinha lá, vê se está tudo certinho. Ele falou, pode deixar comigo. E aí nós ficamos mais de uma semana fora de Campo Grande, e estava chovendo muito naquela época, e nós tínhamos um gramado, irmãos. Eu estava na estrada, imagina assim, meu Deus, o gramado, quando eu chegar em casa, assim, ele vai estar tampando a casa. E tinha uma árvore, uma planta, assim, que ela crescia, assim, rapidamente. E eu falei assim, meu Deus, eu chegar em casa, vou ter que passar vários dias cortando aquela grama. Irmão, quando eu cheguei em casa, para minha surpresa, olhei para minha casa assim, estava o gramado cortadinho, todo podado. Eu falei, meu Deus, quem fez isso? Eu não deixei a chave com ninguém, eu não pedi para ninguém cortar a grama. E aí eu lembrei do Antônio. Eu falei, foi o Antônio. Aí liguei para ele, Antônio, o que você fez, irmão? Nada. Não, o que você fez aqui em casa? Aí de muita insistência eu falei, não, eu consegui um carrinho de grama e eu joguei ele pelo muro e pulei o muro, os vizinhos ficaram olhando, eu falei, você pode ficar tranquilo que eu só vou cortar a grama. Irmãos, ele correu o risco de talvez ser preso, de alguém chamar a polícia para ele, de quebrar o carrinho de grama dele, mas não estava nem aí. Ele queria demonstrar amor de verdade. E é essa igreja da simplicidade, essa é a igreja, meu irmão, que nós precisamos resgatar. Não é a igreja, meu irmão, apenas de nós virmos no culto, adorar a Deus, isso faz parte, levantarmos as nossas mãos, irmos para uma célula, glória a Deus por isso. Mas nós podemos fazer algo mais. Nós podemos, meu irmão, fazer diferença. E você observa aqui no texto que esse amor prático dos irmãos gerou união, todos estavam unidos, gerou comunhão, tinham tudo em comum. E generosidade, eles vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos. Irmão, preste bem atenção, até comentei isso com o pastor Gilson. Nós não estamos falando para os irmãos venderem as propriedades e trazerem aqui para a igreja. É um outro contexto, é uma outra realidade. Mas, irmão, nós podemos fazer muita diferença com aquilo que Deus tem nos dado. Eu quero, o Edson e a Edna estão sentados ali, dá um aceno aí para a igreja, Edson e a Edna aqui, ó, dá um aceno aí para a igreja, esse casal lindo, maravilhoso, uma salva de palmas para eles, nossos discípulos. Mas, irmão, o que uma célula pode fazer? Há um casal aqui na igreja que chegou na célula deles algum tempo atrás, e esse casal tem 3 filhas e 2 delas são gêmeas. Muitos de vocês conhecem, elas dançam aqui no Ministério de Dança da igreja, são pré-adolescentes, só que as 2 têm uma doença incurável do ponto de vista humano, e quando elas entram em crise, os pais têm que levar elas correndo para o hospital para tomar morfina, para você ter ideia do sofrimento que é quando elas entram em crise. E uma determinada noite, as 2 crianças entraram em crise, precisando ir para o hospital urgente. Só que o veículo da família era uma moto. Você que é pai, se coloca no lugar desses pais. Eles precisavam levar as 2 filhas, mas só podia ir uma. Quem levar? Qual das 2? Escolheram uma, desceram com aquela criança para o hospital.
pela misericórdia de Deus, ele encontrou um conhecido, que conseguiu parar o carro do conhecido, falou: pega minha filha, traz lá no hospital. E para a glória e honra do Senhor Jesus, as duas meninas foram medicadas a tempo, são salvos, estão dançando aqui na igreja. A célula ficou sabendo disso. Meu irmão, isso é algumas das coisas que nós estamos contando para os irmãos, aquilo que tem acontecido nas células. A célula ficou sabendo disso. E todo mundo da célula se envolveu em fazer uma vaquinha. Levantaram lá 50, uns 200, outros mais, outros menos. Umas pessoas da célula falaram assim: eu não vou tomar Coca-Cola, não vou na pizzaria, mas eu vou ofertar. Você sabe que a célula conseguiu comprar naquela época, meu irmão? A célula conseguiu comprar um Fusquinha para aquela família. A Fusquinha, meu irmão, Fusquinha azul. E aí no dia que foram entregar o carro, o Edson me chamou para ir lá na célula. E estava o Fusquinha lá com um lacinho em cima do carro, parado lá na garagem. E o irmão que ia receber o carro, quando ele passou e viu aquele carro ali, ele falou assim: puxa vida, o Edson está comprando um carro para dar para a filha dele, né? Que legal, que bênção, pai é generoso. Aí chegou no final da reunião, o Edson chamou todo mundo para ir lá na garagem, pegou a chave do carro, irmãos, e entregou lá para o Júnior e falou: Júnior, olha, a célula está dando esse carro para vocês. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Aquelas crianças, as duas menininhas entraram no carro, e era um Fusquinha, né, meu irmão? Assim, Fusquinha, você sabe o que eu estou falando. E elas pulavam lá no banco traseiro, eu estava do lado de cá, eu falei: meu Deus, vai quebrar esse carro, vai cair esse carro, o banco vai cair. E eu chamei elas num cantinho e falei assim: vocês estão muito felizes, né, que vocês ganharam o carro? Ela falou assim: não, tio, nós não estamos felizes que nós ganhamos o carro. Nós estamos felizes porque a partir de hoje, se nós entrarmos em crise, eu nunca vou deixar minha irmãzinha para trás. Você pode aplaudir esse Deus lindo, maravilhoso? Esse é o nosso Deus, meu irmão, que usa pessoas como eu, como você, para fazer grande diferença. Aqui no Tadel nós ouvimos outro testemunho do Jonatas. Chegou aqui em Campo Grande, foi impactado. Não sei se o Jonatas está aí, mas algumas pessoas da célula deles, da antiga célula está aí. Contou o testemunho aqui. O Jonas teve oportunidade, quando chegou aqui em Campo Grande, a célula, meu irmão, fez a mudança dele. A célula limpou a casa dele. Aí não tinha energia elétrica, o Alisson e a Mel, os líderes da célula, levaram eles para dentro da casa dele, sem conhecer. Ele foi tão impactado. Aí quando Deus prosperou a vida dele um pouco aqui em Campo Grande, deu a oportunidade de ele comprar um carro. E o Jonatas, ele não tem casa própria ainda, irmãos, mas Deus conseguiu ele comprar um outro carro. E o segundo carro dele, ele sentiu no coração de doar para o irmão que não tinha um carro na célula. Isso, meu irmão, nós estamos ouvindo aqui com várias vezes testemunhos de pessoas que estão ofertando os carros para os irmãos que não têm carro. Isso é amor prático, um amor de verdade. Você pode falar assim: William, mas eu não tenho carro para dar, olha a minha situação, irmão. Mas é tanta coisa que você pode fazer. Nós estamos em plena fase da comunhão, do servir, que é os meses de novembro e dezembro. Isso não quer dizer que nos outros meses nós não podemos servir os nossos irmãos, mas de uma maneira mais intencional, nesses 2 meses, irmãos, nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus, fazer diferença. O Valdir já falou aqui dos projetos. Nesses 2 meses, meu irmão, nos últimos anos nós temos feito um Natal presente, e esse ano não vai ser diferente. As redes estarão, meu irmão, ofertando, abençoando os projetos. A nossa rede, a rede do amor, meu irmão, nós ofertamos para o Projeto Nova, nós abençoamos o Projeto Nova. O Projeto Nova, ele visa tirar mulheres da prostituição. Isso é lindo. Mas o que mexe com o meu coração no Projeto Nova é tirar as crianças, que muitas delas, meu irmão, já foram abusadas. Tirar crianças dessa situação e dar uma vida digna para elas. Então, querido, se lá na sua célula, na sua rede, se falar sobre o Natal presente, meu querido, coloque isso diante de Deus. Querido, você pode fazer muita diferença nesse final de ano. Querido, eu perdi meu pai com 17 anos. Eu perdi meu pai com 17 anos num acidente, uma tragédia. E a maior parte das crianças do Projeto Nova não tem pai. E eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Muitas delas nunca conheceram o pai. E muitas delas, meu irmão, esperam talvez o final do ano para ter algo diferente na vida delas. O ano passado nós fizemos um grande culto para as famílias do Projeto Nova. E o pastor Aldesir, meu querido, ele interpreta um personagem chamado Pato.
E ele fez o personagem, um pato para aquelas crianças. Todas as crianças do Projeto 9 que estavam naquele culto aceitaram o Senhor Jesus naquela tarde. Então, meu irmão, nós podemos fazer muita coisa. E eu quero desafiar você a ficar, meu irmão, a perguntar: Deus, o que eu posso fazer? Talvez, meu querido, não é colocar a mão no bolso. Talvez é dar o ombro para alguém que precisa chorar e desabafar e abrir o coração. Alguém que está precisando de um amigo. Alguém que está precisando, meu querido, talvez de um tempo onde você vai abençoá-lo de maneira tremenda. Então a segunda marca, meu querido, de uma igreja aprovada por Deus é amor prático. Você pode repetir comigo? A segunda marca de uma igreja aprovada por Deus é o amor prático. Jesus disse: a maior felicidade em dar do que receber. Tem tantas pessoas que vêm para as igrejas evangélicas, meu querido, atrás da bênção. Isso não é pecado, você vir atrás da bênção que Deus tem para você. Mas aqueles discípulos, eles não iam atrás da bênção, eles iam para dar aquilo que eles tinham. E a segunda marca de uma igreja aprovada por Deus, uma igreja que tem um amor prático. Amém, irmãos? Glória a Deus. Observe isso aí. O resultado: todos foram supridos. Não havia nenhum necessitado naquela igreja. O livro de Atos, no capítulo 4, fala isso. Não havia nenhum necessitado. E esse é o nosso sonho, irmão. Que não apenas a primeira igreja, mas a igreja do Senhor Jesus na face da terra. Não tem nenhum irmão, nenhum discípulo passando necessidade. Esse é o nosso sonho. Essa é a nossa vontade. Sermos uma igreja, meu querido, que faça diferença. E esse Deus lindo e maravilhoso quer usar você e a sua vida em nome de Jesus. E a terceira e última marca, meu querido, é uma vida contagiante. Repita comigo: vida contagiante. Observa no texto, a partir do versículo 46, como esses discípulos tinham uma vida contagiante, uma vida empolgante. Versículo 46, e perseverando de comum acordo todos os dias no templo. Imagine isso, todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Todo dia, no templo e nas casas, comiam com alegria, simplicidade de coração, louvando a Deus. Meu querido, aqui na primeira igreja nós não temos, mas alguns lugares que eu vou assim, eu encontro, irmãos, o crente maracujá de gaveta. Você conhece o maracujá de gaveta? Você já viu, Valdir, o maracujá de gaveta? Aquele maracujá que fica todo enrugado. As irmãs que conhecem bastante fruta, sabe o que eu estou falando? Quem as irmãs conhecem o maracujá de gaveta? Levanta a mão aí. Você sabe o que eu estou falando, né? Aquele maracujá bem enrugadinho, né? Irmãos, tem pessoas, raciocina comigo, ele foi lavado no sangue do Cordeiro, o nome dele está escrito no livro da vida. Se Jesus voltar hoje, ou se Jesus o chamar, ele vai para a glória. Muitos deles, Deus deu uma família maravilhosa, uma esposa linda e maravilhosa, deu uma igreja, deu dons para ele, deu vitória, deu milagres, coisas tremendas. Mas ele recebe uma bênção e ele está assim, ó. Nunca está feliz, nunca está contente. Meu irmão, se talvez Jesus voltar para ele naquele momento, ele vai falar assim: demorou, né, Senhor? Está demorando, né? Irmãos, essa igreja aqui era uma igreja que tinha uma vida contagiante. Observa no texto, meu querido, que eles comiam todos os dias no templo, partiam pão nas casas, comiam com alegria. Essa é uma marca da igreja, alegria. Querido, você chega no trabalho, na segunda-feira, aí você chega lá, parece que você está chegando num funeral, na segunda-feira de manhã. Você chega lá na sua mesa, aí você se joga na sua cadeira lá, e começa a reclamar. Ai, segunda-feira, ai, meu chefe, aquilo outro, e começa. Aí a pessoa que está do seu lado, que é não crente, ele fala assim, né? Ele faz o sinal da cruz, né? Cruz, credo, né? Deus desse homem aí, eu não quero conhecer. Agora você chega lá no seu trabalho, na segunda-feira de manhã, bom dia,
Olha, um dia excelente para você, começa a cumprimentar todo mundo, chega no seu trabalho, alegre, feliz, contente, fala, chefe, manda trabalho hoje que eu vou produzir pra caramba. As pessoas que trabalham com ele falam assim, meu Deus do céu, eu preciso conhecer o Deus desse homem. Esse cara está sempre alegre, está feliz, está contente. Qual dos dois, meu irmão? É na segunda-feira você. Como é que você é na segunda-feira de manhã? Porque as pessoas estão de olho em você. A tua alegria no Senhor, meu irmão, é a nossa força. Você decide ser um crente alegre ou crente maracujá de gaveta, irmão? Maracujá de gaveta. A tua esposa olha para você e fala assim, fica alegre, bem. Alegre por quê? Alegre por quê? Por que eu vou ficar alegre? Irmão, você tem 1000 razões, como diz aquela música, mais de 10.000 razões para você se alegrar no Senhor. Quantas razões Deus deu para você, meu irmão, para você sair desse culto, meu irmão, falando, louvado seja o nome do Senhor, eu quero mudar de vida, eu quero viver essa alegria, eu quero viver essas marcas de uma igreja aprovada por Deus. Alegria no Senhor, vida contagiante. Eu não posso contar o condomínio que foi aqui na cidade, irmãos, mas tinha uma síndica, que ela era, como diz os adolescentes que contaram essa história para mim, ela uma mala, aquela mulher. Quando ela entrava no elevador, os adolescentes saíam, porque ela escorrachava eles, ela dava dura neles sem motivo algum. A família dela não ia na casa dela, não. Era terrível a vida daquela mulher. Aí um dia, esse adolescente estava no elevador, e o elevador abriu bem na porta da casa dessa mulher, e ela estava saindo com o filho, abraçado, e os dois chorando. Ele falou, nossa, nunca vi essa senhora chorando, e eu nunca vi esse filho, a família tinha abandonado ela. E passado algum tempo, aquela síndica chamou os adolescentes e começou a pedir perdão para eles. Aí um dia, o adolescente estava subindo com o pai no elevador, e o adolescente, né, querendo tirar sarro do adulto, né, e aí pai, e aí coroa, né, coroa, você não sabe da maior, coroa. E o pai fala, filho, fala, o que você está querendo dizer? A síndica, isso, você sabe quem é? Claro que sei, aquela senhora mala, né, isso, pai, eu vi ela saindo chorando do apartamento dela, abraçado com o filho. Olha, ela pediu perdão para todos nós da maneira que ela estava nos tratando. Meu pai, ela está dando bom dia, está dando boa tarde. Ela mudou da água para o vinho, pai, eu não estou acreditando. Aí o pai, mas o que aconteceu com ela? Será que ela ganhou na loteria? Será que ela está apaixonada por alguém? Será que ela casou? O adolescente falou assim, não, eu fiquei sabendo que ela aceitou Jesus lá naquela igreja batista. O pai pegou na mão do menino e falou assim, eu e você vamos para agora lá para essa igreja. Se aquela senhora foi transformada, imagine você, meu filho, vamos para aquela igreja agora. Irmão, vida contagiante. Quando você vive intensamente essa presença do Espírito, essa alegria, essa simplicidade de coração, meu irmão, você cai na graça. Você cai na graça que diz o texto. E a igreja caía na graça. Observe aí comigo. E contando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava cada dia os que iam sendo salvos. Irmão, Deus quer usar você. Deus quer usar você. De maneira tremenda. Onde você colocar a planta do seu pé, não importa onde, Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar você de uma maneira como Ele nunca te usou. E só para a gente terminar, meu querido, o pastor Gilson, que é o meu discipulador, pastor presidente aqui da igreja, a vida dele, meu irmão, é uma inspiração para nós, para a equipe pastoral e todas as pessoas que vivem com ele. Ele vive uma vida contagiante, não só aqui no púlpito, não só na reunião da equipe, meu irmão. Eu já viajei com ele várias vezes, meu irmão. Onde ele chega, ele é isso que é aqui no púlpito. Ele é, meu irmão, no restaurante, na estrada, em todo lugar. Ele é um exemplo para nós, de uma pessoa que tem uma vida contagiante. E eu quero desafiar você, meu irmão, nessa noite. Fala, Deus, eu quero ter uma vida contagiante. Eu quero, Deus, perseverar. Eu quero, meu irmão, eu quero, Deus, eu quero viver um amor de verdade, um amor prático. Usa a minha vida. E só para a gente terminar, meu querido, nós vamos ler um texto agora. Abra aí a sua Bíblia em Atos, capítulo 29. E nós vamos terminar. Atos, capítulo 29. Acharam? Não achou? Não tem o 29? Sabe por que não tem o 29, meu irmão? Porque o 29 é você, amado.
O 29, Atos 29 é você. Nessa geração, nos dias de hoje, meu irmão, Deus quer te usar de maneira tremenda para que você continue a história. Vamos ficar em pé, meu irmão. Vamos ficar em pé. Quero chamar o Juninho, o pessoal da banda, para vir aqui, né, fazer um fundo para nós. Feche seus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor. Coloque a sua vida agora na presença. Começa a falar com Deus. Deus, eu quero viver uma vida aprovada pelo Senhor. Deus, eu quero perseverar, eu não quero desistir daquilo que o Senhor tem como plano para a minha vida. Deus, eu quero viver um amor prático. Um amor prático começar lá dentro de casa, ajudando a minha esposa, ajudando os meus filhos, lá no meu trabalho, servindo. Deus, eu quero ter uma vida contagiante. Quem você tem contagiado, meu irmão, com a sua vida? Quem? Aqueles irmãos, eles viviam uma vida tão contagiante que possibilitavam uma atmosfera de salvação em Jerusalém. É isso que Deus quer fazer aqui em Campo Grande. A igreja do Senhor Jesus vivendo intensamente o Evangelho, possibilitando, criando uma atmosfera de salvação, de libertação, de graça. E Deus quer usar a sua vida. Eu quero orar por você nessa tarde. Eu quero interceder por você para que você venha verdadeiramente viver tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Talvez, meu irmão, você fala assim: William, no passado eu já vivi isso, mas no passar do tempo eu parei. Eu quero desafiar você nessa noite a recomeçar a sua vida. Eu quero desafiar você nesse final de tarde aqui, amado, a não desistir dos sonhos que Deus tem para você. Deus tem sonhos tremendos. Sonhos de Deus para você, meu irmão, são maiores que os teus sonhos. Não desista, meu irmão, dos sonhos. Não desista de pessoas que Deus tem colocado na sua história, no seu caminho. Não desista, meu querido. E peça para o Espírito Santo te encher de compaixão por aquelas pessoas que estão necessitadas, pessoas que estão talvez precisando de uma palavra, de um carinho, talvez de uma oferta, eu não sei a necessidade das pessoas que estão andando ao seu redor. Mas Deus quer te usar. Mas Deus quer derramar a unção, a graça, o favor dele sobre a sua vida, para que você venha ter uma vida que contagia, irmão. Contagiante, uma vida empolgante. Aí você pode estar pensando: William, nem a mim mesmo estou me empolgando mais. É para você que vê essa palavra. É para você, irmão. Para você voltar a viver. Voltar a viver. Voltar a viver. Talvez você está sobrevivendo. Você é um filho de Deus, com o nome escrito no livro da vida, mas parou de sonhar, parou de viver os sonhos do Senhor, e você vai tocando a sua vida. E Deus está te chamando hoje, para você voltar a andar na presença dEle, a desfrutar das promessas dEle, a desfrutar dessa alegria, dessa simplicidade, desse louvor verdadeiro. Eu quero desafiar você nessa noite. Feche os teus olhos. Coloca a sua vida mesmo na presença do Senhor. Se essa palavra é para você, meu querido, você falou: William, essa palavra é para mim. Eu entendi essa palavra. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar e diga: Deus, eu quero viver os sonhos que o Senhor tem para mim. Eu quero viver o sobrenatural, os sinais do Senhor, as maravilhas. Saia do seu lugar. Venha, Deus. Diga para Deus: Deus, eu quero ser Atos 29. Saia do seu lugar, não tenha vergonha. Deus, eu quero viver Atos 29. Eu quero viver essa vida alegre. Eu quero viver os teus sonhos para mim. Eu quero viver o teu sobrenatural. Deus, eu quero perseverar. Se você entrou aqui nessa noite, meu querido, querendo desistir do seu casamento, vem aqui na frente. Nós vamos orar pelo seu casamento também. Se você talvez desistindo, talvez de um projeto grande que Deus, você entrou nessa noite e falou assim: eu quero desistir, vem aqui na frente. Nós queremos orar por você. Nós queremos levantar um clamor pela sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Comece a buscar o Senhor aí no seu lugar mesmo. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos, Pai amado, te louvar, te glorificar, porque Tu és um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que muda a nossa história, um Deus que muda a nossa vida. E eu quero interceder nessa tarde agora pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, pessoas que vieram aqui na frente, Paizinho querido. Muitos deles, Pai, pararam de sonhar, pararam, oh Deus, de viver essa vida contagiante, e estão muitas vezes sobrevivendo, estão muitas vezes aí
não sabendo como lidar com a sua própria vida. Pai, eu quero orar, ó Deus, que a mão poderosa do Senhor venha intervir nessa vida desse irmão, dessa irmã. Nós queremos orar para que uma unção de perseverança venha sobre a vida deles. Uma unção, ó Pai, que contagie os teus servos. Uma unção de alegria, de graça. Uma unção de conquista, uma unção de vitória, uma unção de mudança. Oh Deus amado, nós oramos por um grande avivamento na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus. Pega o teu filho agora, tua filha no teu colo. Renova, Senhor. Renova os teus filhos. Renova os teus servos, ó Pai. Renova as tuas filhas agora. Deus amado, libera sobre eles, ó Pai, toda a bênção, os milagres que o Senhor tem reservado para a vida deles. E que eles venham ter uma semana, Pai, de muitas bênçãos, muitas vitórias. Deus amado, e nós profetizamos um novo tempo na vida dos teus filhos. Um novo tempo, não apenas um novo ano, mas um novo tempo, Pai, na vida deles. Um novo tempo diferente. Um novo tempo, Pai, cheio do Teu Santo Espírito. Um novo tempo, Deus, no TSD. Um novo tempo, Pai, de intimidade com o Senhor. Um novo tempo, Deus, de compaixão, de uma vida diferente, ó Pai, uma vida contagiante. Deus amado, faz algo sobrenatural na vida dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir esse Deus lindo, maravilhoso, Deus santo, Deus poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta as suas mãos, feche seus olhos. Que o amor de Deus, que o amor maravilhoso do nosso Deus, que a graça do Filho, que deu a sua vida, derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário por nós, que a unção, a consolação, o poder sobrenatural do Espírito venha sobre os teus filhos, dando a eles, ó Pai, ó Deus, o poder para que eles venham ter uma vida aprovada pelo Senhor. E nós profetizamos em cada família, em cada casa, em cada casamento, ó Pai, um recomeço. Profetizamos, ó Pai, a bênção do Senhor, milagres do Senhor. Profetizamos, ó Pai, que os teus servos sairão daqui, ó Pai, guardados, protegidos pelo Senhor. E que toda a obra do inimigo, todo o ataque do inimigo contra a vida deles caia por terra em nome de Jesus. E nós profetizamos uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, uma semana na tua presença, uma semana de intimidade com o Senhor. Nós entregamos cada um dos teus filhos nas tuas mãos, oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão, vai na bênção, vai na graça, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nós profetizamos sobre a sua vida em nome de Jesus, amém e amém.